Bem, acabaram assaltando aqui o LDV, né? É, Rap LDV. É, o Rap LDV foi vítima de assalto por um indivíduo. LDV, como foi? Você vinha chegando na sua residência aí? Bom, simplesmente assim, eu vinha voltando assim pra casa, fui abrir meu portão, o cara simplesmente assim me pega desprevenido na hora que eu possa, antes mesmo, botar a chave e virar pra entrar pra casa e me pede tudo que tá comigo. Isso. Eu, assim, instantaneamente ficou assim, sem reação. Simplesmente assim, beleza, assim, ele começa a pegar nas minhas coisas aqui nos bolsos procurando, e aí simplesmente vai pegar assim a minha câmera que tá no bolso e simplesmente vai embora. Aí levou seu câmera, celulares ou só a câmera? Só a câmera. A câmera e um saco onde tem alguns documentos meus, cópias de documento. Isso. No momento que foi que ele disse, no momento do assalto, no momento que ele lhe abordou, qual foi o que ele lhe disse? Aí, mamãe, isso aqui é um assalto, assim, quer levar uma furada, passa agora a escuta aí contigo. Foi mesmo. Pai, aqui é um assalto, passa logo tudo aí, porque senão... E aquele livro que eu tava assim, com os braços assim, meu pensativo assim, ele reforça, tô armado, quer levar uma furada mesmo, aí... Tu acabou dando, entregando, né? Não podia fazer nada. Você acha que é bom a pessoa reagir a um assalto? Cara, se o cara, assim, eu não sei o que os outros vão pensar, mas acho que se ele tivesse desarmado, eu particularmente faria isso, reagiria. E se ele não tivesse armado, né? Se ele não tivesse armado, eu mesmo reagiria. Mas ele já foi logo apresentando a sua arma, que era uma peixeira tipo uma 12, então. Não podia fazer nada com relação a essa faca, ou seja lá, esse tipo de faca que ele tá usando. Eu não sei de arma. Não conheço. Você já conheceu esse indivíduo andando por lá algumas vezes? Nunca. Nunca andou. Nunca nem viu ele? Eu não saio de casa muito, só saio assim para poder trabalhar, cursar, estudar. É a primeira vez que o cidadão é assaltado aqui em Sobral? Quem me dera. Quem me dera, né? Pois é, tá aí, o cidadão aqui é o Rap LDV. LDV. Então, o pessoal do raio aqui, o indivíduo, ele foi pego aonde, em que local ali, na localidade da Coab 3? Bom, a gente estava fazendo patrulhamento de rotina ali na Avenida Sanford, frente ao Hospital Regional, quando nos deparamos com este indivíduo, né, nesta bicicleta, e visivelmente ele portava uma faca. De longe a gente observou o material e resolveu abordar. Com ele foi encontrado a câmera fotográfica, né, justamente com os documentos, e logo suspeitamos que teria sido produto de roubo, né, de algum assalto, e verificamos, né, juntar CIOPS para saber se tinha havido algum assalto ali nas proximidades da Coab 3, e culminou com a vítima vir ao local, reconheceu o indivíduo e tudo foi levado à delegacia regional, onde vai ser feito o procedimento 157, assalto. Paulo, as pessoas ultimamente têm sido assaltadas, mas nem muitas vezes têm comunicado ao CIOPS. Dá um trabalho para a polícia, né? Quando a pessoa ela pensa e age desta maneira, né? Com certeza, facilita muito o nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente aborda um indivíduo desse, ele está com um produto que a gente sabe, tem quase certeza que é de roubo, mas não tem a vítima. E sem a vítima não há procedimento. Não, tá? pode fazer procedimento, não há procedimento, né? algum, porque tem que ter a vítima, tem que ter o acusado, tem que ter o material do crime, tá? Então, eu deixo aí um conselho para as pessoas que forem assaltadas: faça o boletim de ocorrência, ligue para a CIOPS e avise que foi assaltada, tá? Tá bom. Então, o pessoal do raio, a equipe aí que estava nessa operação, que fizeram esse bom trabalho, dando a resposta para a sociedade e devolvendo bem de volta ao cidadão. Positivo. O bicho do raio, como a Polícia Militar ao todo, vem trabalhando diuturnamente aqui em Sobral para diminuir essa criminalidade que está um absurdo aqui na cidade. E quem é o pessoal aí que estava nessa operação? Então, a equipe do raio desta semana é comandada pelo Cabo Routier, soldado William, soldado Luiz Paulo, soldado Isaías e soldado Barros, tá? O soldado Barros. O pessoal permanece até que hora fazendo abordagem aqui no centro da cidade? Bom, nos finais de semana, como hoje, sábado, domingo, a gente costuma ficar nesse horário da noite, que a ocorrência de assaltos e homicídios é mais frequente. A gente agradece e parabeniza aí a equipe do raio. Roberto Lima no detalhe da imagem. Obrigado.